Sexta-feira. No último dia de funcionamento, antes das restrições mais rígidas, Emily chegou cedinho para arrumar a barraca de acessórios para celular. Expectativa de vender bem para minimizar os impactos da falta de vendas no fim de semana. Difícil, né? Porque a gente que vive assim, vive disso aqui, pra gente é muito complicado. Porque a gente sabe de hoje e não sabe de amanhã. A gente não tem uma segurança. Quem trabalha por comissão, como os vendedores, também lamenta o fechamento. E aí, como é que fica? Boletos, contas, comércio fechando, o pobre também é afetado. Vai ter um aumento grandíssimo de demissão dos funcionários, né? Porque não vai conseguir manter todos os funcionários por a loja fechada. O presidente do Sindilojas comenta a medida e fala da preocupação com o setor, que no ano passado já sofreu com um longo período sem atividades. 10 mil pessoas foram demitidas e 1.500 estabelecimentos foram fechados. 2021 seria o ano para se reestruturar e superar as dificuldades que passaram. Lamentavelmente, se o lockdown continuar, como o próprio governador já fala, e porque ele pode avançar nisso, o risco é muito grande de sobrevivência de muitas atividades, não só do comércio, como de serviço, como de turismo, bar e restaurante, porque fechada a atividade não gera renda, então não gera emprego. E tem um detalhe, que as obrigações tributárias, trabalhistas, de qualquer natureza, estão ficando se acumulando e não há por parte dos poderes públicos nada que venha trazer uma certa possibilidade de ser resolvido isso quando voltarmos à normalidade de funcionamento. O fechamento de tudo que não é considerado essencial vai acontecer de forma escalonada, para evitar que todas as pessoas sigam para casa de vez, provocando mais aglomeração no transporte público. Então, as lojas de rua e o comércio informal deve finalizar as atividades por volta de 4h30 da tarde, para que às 5 horas já não esteja mais em funcionamento. Já bares e restaurantes até às 6 da tarde. Depois disso, só delivery até às 11 da noite. Já os shoppings, centros comerciais e galerias encerram as atividades às 7 da noite e só retomam na próxima segunda-feira. Durante o final de semana teremos o funcionamento da clínica, considerado um serviço essencial, e durante o sábado e domingo teremos o delivery exclusivamente de alimentos disponível também para o nosso cliente. Com o anúncio do fechamento, Lidiane antecipou as compras do bebê. Tem que se resguardar sim para poder a gente continuar a vida, né? Porque está cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. A gente tem que realmente ter a consciência, né? Para que tudo passe. Apesar do impacto, o momento requer medidas firmes para salvar vidas. Se resguardar é preciso, porque a pandemia está aí. E as pessoas têm que se resguardar, têm que começar a ter consciência de que a situação não está ficando muito fácil. A gente sabe que no fim de semana é comum aumento, né, da movimentação em bares, restaurantes. É o melhor período para os empresários desse setor. Mas esses estabelecimentos estão fechados, completamente fechados em toda a Bahia por conta do decreto de fechamento total. Só podem reabrir na segunda-feira. Ontem eu passei por alguns bares do Imbuí com a equipe de reportagem para ouvir, né, a opinião desses empresários. Você vai conferir agora na reportagem. 21 funcionários com carteira assinada trabalham nesse restaurante que fica no Imbuí. Segundo a proprietária, um fim de semana sem funcionar já prejudica toda a folha de pagamento do mês. Com o fornecedor, a gente vai conversar, a gente vai pedir prazo e aí a gente pode estender um pouquinho. E os funcionários que têm seus compromissos? Como é que a gente vai fazer? Eu já liguei para a minha contabilidade, já procurei procurei meus colegas para saber o que é que eles vão fazer. Vou dar férias, eu vou dar férias. E aí, como é que vai se pagar essas férias? Né? A gente corre de um lado, corre do outro e eu não sei o que fazer. Tem apenas 4 meses que Léo conseguiu a vaga de assistente financeiro no restaurante. Ele ficou desempregado durante 1 ano e teme que isso aconteça novamente. Com certeza a gente corre o risco, né? Porque a empresa ela não vai ter condições financeiras para poder arcar com as despesas de funcionário, alimentação, transporte para todos. E aí fica muito difícil a gente conseguir continuar na vaga ou até tentar uma vaga lá na frente também, né? Com esse fechamento de outras empresas também. Os donos de bares e restaurantes do Imbuí, aqui em Salvador, não concordam com a decisão de fechamento total no fim de semana.
Todas as atividades não essenciais serão suspensas a partir das 5 horas da tarde desta sexta-feira até as 5 horas da manhã de segunda. Para a Silvia e a sócia, o clima é de incerteza diante das medidas de restrições que afetam os restaurantes. Para a gente está muito difícil, mais difícil ainda do que a primeira onda do ano passado, tá? Porque no ano passado, de alguma forma, nós tivemos o auxílio, certo? E dessa vez nós fomos pegos de surpresa. Em parte, eles vinham avisando, mas as coisas foram tomadas de uma hora para outra e a gente está sem saber o que fazer. Estamos num período que já está chegando pagamento de folha e a gente não tem auxílio, não tem apoio nenhum, nem de governo, de prefeitura, pelo menos até agora, não chegou nada para a gente. Então nós estamos assustados, em pânicos. Exatamente, a situação está muito complicada, porque depois que retornamos, nós tivemos que diminuir o número de mesas. Então, consequentemente, nosso faturamento caiu, né? Em contrapartida, investimos em itens de limpeza, como álcool gel, treinamento de funcionário, uma série de coisas. Nesse outro restaurante, o dono contratou mais funcionários para ajudar no serviço de limpeza. Está sendo muito difícil essa situação, então depois da gente fazer tanto investimento para reabrir, depois de 6 meses a gente passou fechado, eu acho que eles deveriam olhar para nosso lado também e dar mais essa oportunidade de a gente continuar seguindo todos os protocolos, né? No ano passado, na primeira onda da pandemia, os bares e restaurantes ficaram fechados por quase 6 meses. De acordo com a Abrazel, só aqui em Salvador, são cerca de 17 mil estabelecimentos nesse setor. E 25% deles já fecharam as portas. Com receio de uma demissão em massa, ambulantes, garçons, gerentes e donos de bares do Rio Vermelho fizeram uma manifestação na noite da última quinta-feira contra as novas medidas de restrição. No Imbuí, os empresários do setor querem evitar novas demissões e até o fechamento dos negócios. Da primeira vez eu consegui não demitir nenhum funcionário, mas só Deus sabe o que eu fiz para isso, né? Foi muita luta, correndo atrás de empréstimo, adoeci porque não foi fácil. Minha preocupação era muito grande porque meus funcionários têm muito tempo comigo, né? Muito tempo, então assim, é uma dor. Fora tudo isso, eu e minha irmã, que é minha sócia, dependemos exclusivamente disso. E realmente eu acho que a coisa devia ser mais bem pensada nesse sentido, porque as pessoas morrem da doença, mas as pessoas também morrem de fome, né? A gente vai fazer o quê? Como vamos pagar as contas? Os impostos, a gente não deixou de pagar, simplesmente passou para frente. Os empresários estão aí fazendo o maior esforço para evitar novas demissões. Agora, por outro lado, as autoridades públicas também estão tentando evitar o lockdown. Fizeram apenas nesse fim de semana esse fechamento total para conter o avanço dos números da Covid-19. Agora, tudo isso poderia não estar acontecendo se cada um tivesse feito a sua parte, se as pessoas tivessem evitado aquelas aglomerações de festas de fim de ano, se não tivessem promovido os carnavais clandestinos quando a festa foi suspensa, a festa oficial foi suspensa, e tudo isso contribuiu para o aumento dos números da Covid-19, para o aumento da ocupação dos leitos de UTI e, claro, né, a economia fica assim ameaçada, prejudicada. A gente só vai conseguir avançar de fato quando cada um contribuir, fizer a sua parte e quando a vacinação puder ser ampliada para um maior número de pessoas. E falando em medidas restritivas, a gente já mostrou no início aqui do Balanço Geral o que pode e o que não pode. E os supermercados podem permanecer abertos durante o cumprimento das medidas mais rigorosas. Mas a venda de bebidas alcoólicas está proibida nesse fim de semana até as 5 horas de segunda-feira. Muitos supermercados decidiram cobrir as prateleiras do setor de bebidas, como vocês estão vendo aí nessas imagens. Lojas de conveniência também estão proibidas de comercializar bebidas alcoólicas.
Comércios essenciais como farmácias, padarias, mercados podem funcionar no estado durante o dia. Das 8 horas da noite às 5 horas da manhã, há restrição de circulação. Os policiais militares, a Guarda Civil Municipal, também agentes das prefeituras estão aí em uma grande força-tarefa em diversos pontos fazendo a fiscalização. E ontem, inclusive, recebemos aqui a informação de que muitos supermercados tiveram filas longas, porque as pessoas fazendo aquela corrida para garantir logo o estoque de comida, de alimentos, bebidas, mas a venda de bebidas alcoólicas já começou a ser proibida às 5 horas da tarde de ontem, sexta-feira, e vai permanecer assim até segunda-feira. Esse supermercado, olha só, decidiu foi colocar lona preta em cima do setor de bebidas, porque sempre tem aquele ousado, Sempre tem aquela pessoa que falta consciência, falta o respeito aos decretos. E aí, para não evitar problema, não ter que gerente abordar consumidor, então esse supermercado decidiu foi logo colocar essa lona preta e aí está proibida completamente a venda de bebida alcoólica. Ainda falando sobre isso, mas sobre as feiras livres, elas podem funcionar nesse fim de semana, viu? Vamos ver aí na reportagem. Com o decreto do toque de recolher em toda a Bahia, apenas serviços essenciais podem funcionar, como farmácias, supermercados e feiras livres. A Feira de São Joaquim é uma das mais tradicionais da cidade e vai funcionar neste fim de semana. Um alívio para a dona Raimunda, feirante há mais de 50 anos no local. Porque se fechar, muita gente vai morrer de fome. Outros comerciantes também aprovaram a medida. É daqui que a gente tira o sustento. Então não pode fechar. Se fechar aí prejudica muita gente. Até os clientes mesmo que tem que vir comprar na feira e não vai achar a feira aberta. Teve cliente também que gostou da notícia. Esta doméstica comprou temperos para o fim de semana. A Feira de São Joaquim é muito boa, barata. A Feira de São Joaquim funciona com horário reduzido, mas é necessário respeitar as medidas de distanciamento social, máscara e álcool em gel. Na primeira leva da doença, a gente fez várias ações aqui, detetizou, distribuiu máscara, álcool gel, mais ou menos 6 litros de álcool gel, 6 mil litros de álcool gel, a gente distribuiu para as pessoas feirantes e comerciantes e visitantes. O funcionamento do Centro de Abastecimento do Rio Vermelho será das 5 horas da manhã à 1 da tarde. No domingo, fica fechado. Já na Ceazinha, os boxes de alimentação também só poderão funcionar das 5 da manhã à 1 da tarde. Os mercados de Paripe, Ogunjá e Sete Portas funcionam no sábado das 6 da manhã às 6 da tarde e no domingo das 6 da manhã às 2 da tarde. Muitas famílias dependem da venda dos produtos para levar o sustento para casa. Luciano faz compras quase que diariamente em feiras livres e sabe da necessidade dos pequenos feirantes. Eu me sinto grato porque quem mais depende é a gente que somos pobres, sofredor. Imagine se parar o comércio, como é que esse pessoal vai levar o alimento deles também para casa. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente vai mostrar como é que está a vacinação nesse fim de semana aqui em Salvador. Nossa equipe de reportagem vai falar ao vivo lá do Centro de Convenções, trazer todos os detalhes de como está a fila, a procura. Eu volto ali, já, não sai daí.